9, por favor. Deus. Glória a Jesus. Glória. João, capítulo é o número 9. Os que encontraram, digam amém. Amém. Está escrito assim, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Verso 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. Eu dou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Os que podem, digam amém. Amém. Tome seu assento, por favor. Continue glorificando a Deus. Ele está entre nós. Ele está em nós. Quero rapidamente aqui agradecer a Deus pela boa e honrosa oportunidade de poder servir a igreja mais uma vez, servir a igreja do Senhor Jesus, com a palavra do Senhor Jesus. Estou aqui, como disse o apóstolo Paulo, apenas como um despenseiro dos mistérios de Deus. Quero aqui apenas ser obediente ao que o Espírito Santo, por graça, concedeu diante desse texto, para poder servi-los. E para mim é uma imensa alegria poder estar aqui juntamente com os amigos, revendo os companheiros. Deus abençoe todos os companheiros, pastor Renato. Na pessoa do pastor Renato, eu estendo aqui os agradecimentos a todos os obreiros, os pregadores. Deus abençoe vocês, tá? Vocês são uma bênção de Deus e referência para essa nossa geração. Que Deus continue a nos dar da sua graça em nome de Jesus. Meus irmãos, nós lemos um texto aqui nessa noite e eu prometo que serei muito objetivo naquilo que Deus, por graça, fez descer ao meu coração. Meu pedido nessa noite é que Deus abra o nosso entendimento para que tenhamos uma boa compreensão da sua palavra. Sendo assim, o texto que nós acabamos de ler aqui, o livro escrito por João, no capítulo de número 9, nós compreendemos a escrita deste evangelista João, desde o seu primeiro capítulo, a intenção deste homem chamado João, apóstolo de Jesus Cristo. Foi chamado primeiro para ser um discípulo, conhecido como discípulo do amor. Agora João, ele se torna um dos apóstolos de Jesus. E mediante a essa oportunidade, João então vai contar alguns relatos que ele presenciou diante dos seus olhos no período em que ele esteve junto de Jesus, vendo Jesus realizar alguns milagres. E no capítulo de número 9, nós percebemos aqui a cura de um homem que era cego de nascença. João, quando ele vai falar acerca dos milagres de Jesus, nós percebemos que João, ele não chama-os de milagres, mas ele chama-os de sinais. Por que é que João chama os milagres que Jesus realizou de sinais? Apenas para demonstrar a divindade soberana de Deus em Jesus Cristo, o poder que há em Jesus Cristo. João, mencionando sobre o poder messiânico de Cristo, desde o seu primeiro capítulo, a gente percebe a intenção de João de mostrar em uma forma universal a maneira como ele escreve. E diante disso a gente percebe que no capítulo 1 João descreve quem é esse Cristo. É o Verbo que estava com Deus e é o Verbo que é o próprio Deus. Percebe-se que no primeiro capítulo João já descreve sobre o poder que há em Jesus. Quem é Jesus? De onde ele veio? Para que ele veio? João diz que ele estava com Deus, mas este mesmo se fez carne e habitou
entre os homens. João diz que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João diz que ele é aquele que esteve antes da fundação dos séculos. Você percebe que no capítulo 1, João descreve a divindade de Jesus, o poder que há em Jesus, desde o princípio de todas as coisas. Você percebe no capítulo 2, João apresentando um dos primeiros milagres que Jesus vai realizar, a transformação da água para o vinho nas bodas em Caná da Galileia. No capítulo 3, João fala sobre a mensagem que Jesus está pregando para um homem chamado Nicodemos, dizendo acerca do Espírito Santo de Deus, dizendo que o Espírito ele sopra onde quer. É como o vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas há um propósito nisso aí. O que Jesus está pregando para Nicodemos é que nós temos que andar em Espírito, viver em Espírito, falar em Espírito, sermos cheios do Espírito, batizados no Espírito e nascer de novo, é claro, para que a carne seja morta e o Espírito venha vivificar. O capítulo 5 aqui me chama a atenção, principalmente no texto que nós também lemos aqui, porque no capítulo 5, João escreve acerca de alguns relatos que Jesus está em uma festa em Jerusalém, e enquanto Jesus está em uma festa em Jerusalém, ele decide descer para um lugar chamado Casa de Misericórdia. É ali que está, naquele tanque em Betesda, chamado Casa de Misericórdia, um homem que estava ali há 38 anos. Diz a Bíblia que há 38 anos aquele homem aguardava um milagre chegar em sua vida. Pois havia um costume, eu não vou entrar aqui nesse ponto do costume, mas é o que a Bíblia diz, que havia um costume e que um anjo descia, movimentava as águas, e quando as águas eram movimentadas, o primeiro que ali se lançasse nas águas, este então era curado da sua enfermidade. O que João destaca ali é que, diante dos 5 alpendres que tem ali, João diz que havia coxos, mancos, cegos, e muitos enfermos estavam ali, aguardando o movimento, porque o anjo descia segundo eles acreditavam. Mas Jesus chegou, e onde Jesus está, o anjo ele tem que bater continência e entender. Quem manda é Jesus, quem faz é Jesus, quem opera é Jesus. Aquele dia, aquele homem não entendia nada do que haveria de acontecer em sua vida. Mas enquanto ele aguardava o anjo do Senhor, ou o anjo descer e movimentar as águas, quem decidiu descer foi Jesus, porque Jesus está em cima em Jerusalém, ele decide descer. Enquanto tem gente aguardando o anjo descendo, Jesus já desceu faz tempo. Jesus já veio faz muito tempo. Glória a Deus. Enquanto tem gente que ainda hoje aguarda anjo, Jesus ele já se despiu da sua glória. Paulo escreve na carta aos Filipenses capítulo 2, e ele mesmo se despiu de toda a sua glória e habitou entre os homens, pelo que o Pai o exaltou, dando a ele o nome sobre todo o nome. Então ele já veio, ele já entregou a sua vida. Aliás, ele desceu, ele depois subiu ao Gólgota, desceram ele ao sepulcro, mas do sepulcro ele subiu novamente. E nós não estamos aguardando descer anjo, estamos aguardando ele descer. Porque na próxima vez que ele descer, a igreja sobe com ele, sobe com ele. Mas enfim, João escreve no capítulo 5 que havia ali muitos enfermos, coxos, mancos. E agora, no capítulo 9, no texto que nós lemos, o texto diz assim, primeiro versículo, e nós lemos aqui: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Esse primeiro versículo já me chama a atenção pela maneira com que João ele apresenta, dizendo, e passando Jesus, e João dá um ponto de parada, uma vírgula. É interessante porque se pensarmos aqui, quantos passaram naquele dia, quantos passavam diariamente por aquele homem, mas João ele não vai dar ênfase nos outros que passavam, mas quando Jesus passa, João decide dizer, e passando Jesus, ele coloca uma vírgula, porque ele precisa dar uma pausa para falar quem é que está passando.
E por que é que João dá uma pausa na escrita? Porque Jesus não olhou para o cego de nascença. João escreve dizendo: viu um homem cego de nascença. Muitos poderiam passar e olhar para aquele homem, e a vida daquele homem continuou da mesma forma. E por isso que João não fala dos outros que olharam, mas João fala de quem viu. Porque Deus não olha, Ele vê. O homem pode olhar, e quem olha não estende a mão. Quem olha observa de longe. Quem olha apenas acredita que poderá acontecer alguma coisa, mas ele não se aproxima para abraçar. Mas quem vê é aquele que não quer simplesmente observar de longe, ele quer chegar mais perto. Porque quem vê, ele não vê por fora, ele vê por dentro. O que João está dizendo é: Jesus não viu a necessidade externa, Jesus viu a necessidade interna daquele homem. Enquanto muitos passavam e olhavam apenas a necessidade física, ao ver ele pedir esmola, Jesus está vendo a parte interna daquele homem, o interior daquele homem. A Bíblia diz que quando Deus deu uma ordem para Samuel, a Bíblia diz que Samuel tem tudo nas suas mãos, já tem um chifre cheio de azeite, já tem uma ordem, e a ordem de Deus foi: vai a Jessé o belemita. E quando Samuel vai a Jessé o belemita, Deus dá uma ordem para Samuel: eu já provi um rei. Samuel tenta ungir alguns dos irmãos de Davi, mas a Bíblia diz que Deus já havia escolhido Davi. É quando Davi está compondo o Salmo 89, verso 20 e 21, o salmista Davi dá uma pausa na escrita, porque ele está compondo o Salmo segundo, o que ele está vivendo, mas aí ele decide contar algo que Deus já havia dito sobre ele: achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo eu ungi. O que Davi está escrevendo é: antes que Samuel me encontrasse, Deus me encontrou primeiro. Antes que Samuel me encontrasse, Deus já tinha me visto enquanto eu estava no campo. É tanto que Samuel tenta ungir os irmãos de Davi, e disse o Senhor a Samuel: nenhum desses eu escolhi, porque você está olhando apenas por fora, mas eu vejo o que está dentro do coração. O homem só enxerga o que está no exterior, mas eu vejo a intenção do coração. Isso aqui é tão lindo, quando Deus viu, porque a Bíblia diz que desde a criação foi assim. Quando Deus criou os céus e terra, passou ali o primeiro dia, e o texto diz no livro do Gênesis: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Oh, glória a Deus. Passou o segundo dia e está lá: e viu Deus que era bom. Passou o terceiro dia e viu Deus que era bom. No quarto dia, e viu Deus que era bom. No quinto dia, e viu Deus que era bom. Aleluia. Porque Deus não olha, Ele vê. Aleluia. E quando Ele vê, porque Ele está observando atentamente. Tem gente que olha e não observa atentamente, mas o Senhor está dizendo: o que é que Deus está vendo? Eu decidi observar atentamente. Eu decidi enxergar e me aproximar e contemplar a minha obra. Aliás, este homem aqui, ele é obra de Deus. Sendo obra de Deus, Deus não está olhando a obra, Ele está vendo a obra. É por isso que nós estamos aqui, porque Deus decidiu não olhar, Ele decidiu nos ver. Enquanto nós estávamos perdidos, desgarrados, sofrendo, abandonados, aleluia, longe da glória de Deus, destituídos da glória de Deus, Paulo diz que Ele viu em nós. Ele viu em nós. Aleluia. O que é que Ele viu? Ele viu em nós a oportunidade de servirmos a Ele, e Ele depositou sobre nós a graça. Porque Paulo escreve a carta aos Efésios capítulo 2 dizendo: estávamos mortos em nossos próprios delitos, mas a graça nos alcançou, porque Ele me viu, Ele me viu, Ele me viu, Ele me viu. Enquanto eu estava morto nos meus pecados, Ele me viu e me cobriu com a sua graça. A morte dizendo: eu ganhei, e a graça dizendo: mas eu dei a vida, eu dei a vida, eu dei a vida, eu dei a vida. O pecado dizendo: ele não cresce, e a graça dizendo: já quebrei as amarras, vai crescer.
crescer, vai crescer, vai crescer. Eu não olhei, eu vi. Levante a mão se você crê nessa palavra. Deus te viu quando você estava na esquina. Jesus te viu quando você estava no tráfico. Jesus te viu quando você estava na tua casa chorando amargamente. Jesus te viu quando você estava em depressão. Jesus viu quando você pensou em parar. Jesus viu quando você pensou em desistir. Ele viu Moisés no deserto e decidiu falar com Moisés por meio da sarça que ardia e não se consumia. Ele viu Gideão malhar trigo no lagar e decidiu visitar Gideão. Ele viu Elias e levantou Elias. Ele viu Eliseu na 12ª ajuda de Deus e ele decidiu levantar Eliseu. Ele viu Daniel na cova e decidiu mandar o anjo para tirar Daniel de lá. Ele viu os 3 amigos de Daniel na fornalha e não mandou o anjo descer pessoalmente dizendo: eu vou andar com ele na fornalha. Ele viu Saulo perseguindo a igreja, mas ele mesmo disse: eu te vi, Saulo, e agora é vaso escolhido, é vaso escolhido, é vaso escolhido. Ele viu você. Oh, glória a Deus. Quando todo mundo olhou e disse: não vai crescer, ele te viu. Quando todo mundo olhou para você e disse: ela não chega, Jesus te viu, Jesus te viu, Jesus te viu. Ele te deu a oportunidade. Ele te viu. Ele viu. Ele viu. Se você puder olhar para alguém com carinho e respeito, pelo amor de Deus, não force a barra, mas diga para alguém, se puder, diga aí: Jesus te viu. Foi fraco, dá para melhorar. Jesus te viu. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Por isso que o salmista disse assim, que estava no monturo, desvalido, num lugar necessitado, mas ele viu. Me levantou e me colocou para me assentar em um lugar junto aos príncipes. É por isso que o salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Aleluia. Porque ele me viu no charco de lodo. Ele estendeu a mão e me tirou de lá. E não só tirou, mas ele colocou os meus pés sobre a rocha. E ainda colocou um novo canto na minha boca. Porque ele me viu. Ele me viu. Ele te viu. Oh, glória a Deus. Ele viu. Oh, glória. Ele viu. Jesus viu. É interessante porque Jesus não está sozinho aqui. Ele está com os seus discípulos. Mas João está destacando e Jesus viu. Nem ele mesmo está dizendo: eu também olhei, eu também vi. Mas ele diz: Jesus viu. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Lembra quando Filipe chegou para Jesus dizendo assim: ei, deixa eu te apresentar alguém. Ele vai apresentar Natanael. Aí Natanael chega: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Jesus chega, olha para Natanael: eu te vi. Oh, glória a Deus. Eu te vi. Enquanto você quer olhar se vem alguma coisa boa de Nazaré, eu já te vi quando eu estava escondido de trás da figueira. Eu te vi, eu te vi. Lembra de Zaqueu? Zaqueu sobe lá na árvore, dizendo: eu vou olhar Jesus passar, eu vou olhar. Jesus dizendo: eu já te vi, Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, enquanto você quer olhar eu passar, eu já te vi. E hoje até me convém pousar em sua casa. Não é nem Zaqueu que convida, é Jesus que se convida dizendo: hoje me convém entrar lá. Oh, glória a Deus. Nem precisa me convidar, eu mesmo já vou me convidar. Eu já estou acreditando que Jesus já viu alguém aqui dizendo: hoje me convém entrar na tua casa. Oh, meu Deus, hoje me convém entrar nesse problema, nessa causa, porque eu já vi toda a situação lá. Ele viu. Quando Jesus viu, percebe-se que João escreve as características deste homem, como que ele é: cego e é de nascença. Cego de nascença. Desde o seu nascimento ele carrega essa enfermidade. Cego
de nascença. Aí os discípulos no versículo 2 vai fazer uma pergunta. Olha a pergunta: Rabi, ou mestre, quem foi que pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Olha a pergunta dos discípulos: quem é o culpado para que ele recebesse a consequência como de alguém que pecou perante o Senhor? Quem é o culpado? Ele sofre a consequência. Mas quem é o culpado? Ele pecou ou seus pais pecaram? Eles acreditavam, e era a cultura judaica, que quando alguém pecava, e isso é bíblico, quando alguém pecava, esse alguém recebia algumas consequências, ou sofria algumas consequências. Diante disso, eles estão querendo entender. Eu só quero saber quem foi o culpado para a consequência estar sobre ele, sendo cego. Foi ele que pecou ou foi os pais que pecaram? Aí Jesus vai responder: nem foi ele que pecou e nem tampouco foram seus pais que pecaram. Nem ele e nem os pais. Mas espera aí, nem ele pecou e nem os pais pecaram? Isso mesmo, ele não pecou e os pais não pecaram. O que Jesus está dizendo, pastor Renato, é que ninguém é inocente, mas ele nasceu cego não foi por consequência de pecado. Porque eles acreditando que se o pai pecasse, recaía até mesmo sobre o filho ou a sua geração a consequência do pecado. Aí a gente lembra, quando Davi pecou com Betseba, o profeta Natan chega contando uma parábola. Depois que conta a parábola, Davi até mesmo disse: olha, esse homem aí pecou digno de morte. Aí lá vai o profeta dizer: pois assim diz o Senhor, a espada do Senhor não se apartará da tua casa. Como consequência do pecado que Davi havia cometido, olha a consequência: o seu filho fica doente. O próprio Deus, foi o próprio Deus quem permitiu o seu próprio filho ficar enfermo. Davi entra no seu quarto, fecha a porta e fica em silêncio. Davi não come, Davi não fala, Davi não canta, Davi não faz nada. Ele aguarda o julgamento de Deus. Porque Davi entendeu: eu pequei, eu falhei, e Deus está me cobrando de alguma forma. Olha onde veio a consequência sobre o filho. Diz a Bíblia, por isso que você vê, quando o filho de Davi morre, todo mundo pensou: Davi vai colocar versos de luto e vai chorar. Mas Davi enxuga o pranto quando o filho morre e diz: Deus me respondeu. Porque matou o filho? Não, porque Deus estava ouvindo a oração e o clamor de Davi. Aí é por isso que ele compõe o Salmo 51, quando ele diz: pequei contra o Senhor, cometi iniquidade. Aí ele diz: perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades e as minhas transgressões. Davi pede perdão, e atingindo os 3 níveis que o homem pode falhar: errar o alvo, pecar; transgredir, errar a lei; afligir a lei; iniquidade, premeditação de erro. Davi estava dizendo: eu premeditei o erro quando eu pequei contra Betseba. Eu premeditei o pecado e eu estou sofrendo a consequência. Eu transgredi contra a lei de Deus quando eu tomei a mulher do meu irmão, e eu peço perdão pela minha transgressão. Aí Davi diz: perdoa meus pecados porque eu errei o alvo. Mas uma coisa Davi entende, que ele recebeu a graça e a misericórdia de Deus, e ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro. Quando ele diz cria, ele está dizendo assim: tira o que é impuro e coloca o novo. Faz do inexistente criar aqui, faz, porque já não existe mais pureza em mim. Então cria um coração puro. Já não há mais santidade, já não há mais pureza. Eu pequei, eu falhei, eu errei, mas se o Senhor puder, eu sei que o Senhor pode. Cria de novo, faz de novo. E eu posso fazer um pedido: renova em mim o Espírito reto e não retira de mim a tua presença. Eu posso perder tudo, mas a presença não. Aí é por isso que Davi canta naquele dia, Paulo, porque naquele dia Deus visita Davi, e ali ele disse: a consequência veio, mas eu recebi perdão pelos meus pecados, e eu entendi que o que mais vale é estar na presença, e a presença dele está em mim. Oh, glória a Deus. É por isso que Jesus é bom,
Porque Deus permitiu. Aí Jesus responde, versículo 3: Deus quis assim. Deus quis assim. Está escrito: Deus quis assim. Para quê? Para que nele se manifestem. Não é se manifesta. Se manifestem as. Não é a. É as obras. Oh meu Jesus, me ajuda nessa noite. Jesus está falando no plural aqui. Deus quis que ele passasse por esse processo, para que por meio desse processo se manifestem nele as obras, que não são uma, não são poucas, as muitas obras vai se manifestar. Alguém está olhando e está dizendo: é sofrimento, é pecado. O Senhor está dizendo: não é consequência de pecado, é permissão de Deus. Para quê? Depois ele vai se erguer, vai se levantar e vai continuar glorificando a Deus. Oh meu Jesus, oh meu Jesus, oh glória a Deus. Tem gente que nos olha quando estamos passando por uma fase difícil, pregadores. Tem gente que olha para nós e pensa que somos super crentes, super homens, super jovens. Não somos. Mas na hora da fase difícil, aí tem gente que fala: o que é que aconteceu? Por que está assim? Por que é que está acontecendo assim? Não tem mais agenda. Porque será que pecou? Será que errou? E Deus vai dizer: não é pecado, não é falha. Deus quis assim, só para ensinar alguma coisa. O que é? Depois vocês vão ver que nele vai se manifestar as obras. Enquanto tem gente pensando que você está em pecado, o Senhor está dizendo: fica tranquilo, é só uma fase, é só uma fase, é só uma fase, é só uma fase, é só uma fase. Oh, glória a Deus. Passamos por fases. Quem nunca, pastor Renato, passou por uma fase difícil? Quem nunca? Aí o que Jesus está respondendo é: não é consequência de pecado isso aqui. E é o que? Isso aqui é vontade permissiva. Leonardo, Deus permite? Permite. Para matar? Não. Para ensinar. Meu Deus. O povo ficou 430 anos no Egito. Não foi para Deus matar. O povo só morreu depois que saiu, morreu no deserto. Não morreu no Egito. E só morreu no deserto por causa da murmuração. Mas Deus permitiu. Deus permitiu 70 anos no cativeiro. Não foi para matar. Foi para ensinar. Deus permitiu que Jó sofresse. Aí todo mundo questionar: mas Deus permite o sofrimento? Depende da ocasião. Satanás queria afrontar, não era Jó. Satanás queria afrontar Deus. Aí lá está o Senhor dizendo: tem visto? Porque antes que Satanás fale alguma coisa, Deus já apresenta primeiro: tem visto o meu servo Jó? É temente. Oh, glória a Deus. Aleluia! Cara, deixa eu falar as características dele aqui. É temente. Jó adora. Jó se desvia do mal. Jó é íntegro. Mas ele só faz isso porque tem muito. Então eu tiro muito que ele tem. Meu Deus, olha aí. Se eu tirar, ele não adora. Tire o que ele tem. Pode tirar o que ele tem. Pode mesmo? Pode. Você vai até tirar tudo que ele tem. Só não vai mudar quem ele é. Porque uma coisa é tocar no que eu tenho. Uma coisa é tocar em quem eu sou. Pode tocar na unção, pode tocar. Agora, quem eu sou define o meu caráter. O meu caráter define quem eu sou. Aí pode falar de mim, pode falar de você, pode
pode fazer o que quiser, mas ninguém muda quem é você. Isso se chama identidade. Deus estava dizendo para Satanás: você pode tirar os bens que está na volta dele, mas o que está dentro dele, porque eu já vi o que está dentro dele, e o que é integridade, isso você não tira, isso você não tira, isso você não tira. Por isso que o Senhor disse: toca em tudo, mas na vida não toca, na vida você não toca. Oh meu Deus, e lá está Satanás dizendo: eu vou tocar. Ele está dizendo: toca, eu vou tirar, tira, só não muda quem ele é, só não muda quem ele é, só não muda quem ele é. É o Senhor dizendo: empregado ou desempregado é adorador, com dinheiro ou sem dinheiro é servo, com carro ou sem carro ainda continua na obediência, sem agenda ou com agenda continua sendo o mesmo, porque o que está em volta dele não define quem ele é. Aí imagina, Jó, perde tudo que está em sua volta, filhos, amigos. Aí aqui a gente define, separa, tá? Amigos de família, bons colegas, companheiros e conhecidos. Porque quem é conhecido só aponta de longe. Vamos deixar isso aqui claro. Mas uma coisa Jó continuou fazendo, adorando. Jó, você perdeu tudo que possuía. Aí a resposta dele: eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Vai dizer o quê? Bendito seja ele. Oh, glória a Deus. Jó, por que você tem tanta confiança e certeza e vai continuar adorando? Porque é simples, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. Então, oh meu Deus, Jó 42:10. Aí lá vai Deus virando o cativeiro de Jó. Deus virou o cativeiro de Jó, e o Senhor manifestou as obras dele na vida de Jó. E o que Jesus está dizendo aqui é: Deus quis assim. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. João capítulo 11, lá está Lázaro, já 4 dias no sepulcro, Marta gritando desesperada, Maria chorando amargamente. Aí a resposta de Jesus para o servo que foi levar a notícia: diga para Marta, primeiro, que se crer verás a glória de Deus. Só isso, não tem mais. Diga que a enfermidade não é para a morte, a enfermidade é para a vida. Oh, glória a Deus. O que Deus estava dizendo é simples, o que Jesus estava dizendo é simples. Deus quis que ele ficasse enfermo, não foi para a morte, foi só para que no meio da enfermidade a obra de Deus seja manifestada. Aleluia. É para a glória de Deus. Esse sofrimento você ainda vai glorificar a Deus, porque alguém está olhando dizendo: não vai dar certo, mas o Senhor me dá ordem para dizer: fica em paz, fica tranquilo, vai passar essa fase. E alguém vai lá e ainda vai dizer: parece que ela não iria aguentar, mas aguentou porque Deus deixou passar por um processo. Mas olha o nome dele sendo glorificado. Aí é por isso que ninguém te entende. Aí é por isso que ninguém nos entende. É por isso que a gente é incompreensível. Crente é incompreensível, porque quem não serve a Deus fica olhando: se é eu, já tinha desistido. Ah, se fosse eu, já tinha descido no salto. Porque a gente precisa definir crente e seguidor de Cristo, cristão. Porque tem crente que qualquer coisa fala: ah, se é comigo, o negócio já ia pegar. Ah, eu não ia suportar isso não. Aí tá lá o crente passando um processo difícil, mas tá lá dando glória.
Está lá sendo caluniado, mas está lá no culto de quarta-feira dando glória. Aleluia. Tem gente se levantando e dizendo: se fosse eu não teria aguentado, eu já teria abandonado tudo, mas está lá no culto de ceia, participando do corpo e do sangue, mas está lá na oração. Ninguém te entende. Por que ninguém te entende? Porque você só está passando um processo, mas a glória de Deus vai se manifestar na sua existência. Aí lá vai. Então ele quis. Deus quis. Deus quis assim. Aí depois que Jesus responde, ele quis para que nele, não é em vocês, é para que nele se manifestem as obras de Deus. Por que Jesus disse para que nele se manifestem? Porque não está só os discípulos. Tem fariseus ali. Aí Jesus está dizendo assim: pode estar muita gente sofrendo, mas hoje o negócio é com ele. Hoje o negócio é com ele. E é nele que vai manifestar as obras. Porque os fariseus estavam ali para criticar, para apontar. Então o Senhor quer dizer que por meio do sofrimento a obra de Deus vai se manifestar em todos? Não, é nele. Glória a Jesus. Aí vai adiante, para que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto é dia, eu estou aqui para trabalhar, porque eu sou a luz do mundo. Aí Jesus diz: antes que a noite venha, porque ninguém pode trabalhar, mas enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 5. Jesus finaliza dizendo que enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo. Aí ele começa o versículo 6, quando João escreve dizendo: tendo dito isso, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo. Aí se você voltar, é só no texto, quando você volta em alguns versículos, Jesus disse assim: para que nele se manifestem as obras. Aí a pergunta é: quem é obra de Deus aqui? Oh, glória a Deus. Que obra é essa? Oh, Jesus. A Bíblia diz que Jesus, junto com o Pai e o Espírito, porque o texto diz no livro de Gênesis: façamos. A humanidade é obra das mãos de Deus. Isaías profetiza dizendo que Israel é obra das mãos de Deus. Se você olhar para alguém, só olha, não diga nada não, só olha aí para alguém, só olha, dá uma peladinha nisso, aquele olhar 43, 45, olhou? Pronto. Você acabou de olhar para a obra de Deus. E aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Porque quem começou a boa obra, aperfeiçoará. Oh, glória a Deus. Porque antes de concluir, ele aperfeiçoa. Leonardo, então a obra está concluída em mim? Não está. Quando a obra estará concluída? Quando ele voltar. É que infelizmente tem gente que fala: eu sou obra completa. Não. Não, ainda não. Não, eu já sou completinho de Jeová. Eu já sou a completude de papai. Ainda não. Ele está aperfeiçoando todo dia. Todo dia ele aperfeiçoa algo em mim. Oh, glória a Deus. Tem gente que bate no peito dizendo: eu sou obra de Deus. É verdade. Deus já completou a obra em mim. Deus não te levou ainda. Porque quando ele completar a obra em você, a obra em mim, ele nos tira daqui para a
deixa eu aperfeiçoar, deixa eu consertar aqui. Peraí, ainda tem ego inflado, deixa eu tirar. Meu Deus, ainda tem coisa que eu preciso mover aqui, deixa eu tirar isso aqui. Ainda tem carrapicho, deixa eu limpar. Ainda tem coisa para purificar. Nós não somos obra completa, nós estamos em aperfeiçoamento. Oh glória a Deus, eu sei o que é isso. Oh glória, porque eu estou reformando a minha casa. 7 anos, Paulo, fazendo minha casa. 7 anos fazendo a casa. Eu nem terminei a obra ainda e já tem coisa para reformar. Eu nem terminei a obra e já preciso fazer manutenção em algumas partes que foram feitas anos atrás. Antes de terminar, olha que Deus ministra na minha alma. Antes que eu conclua a obra em você, eu vou aperfeiçoando, 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 aperfeiçoando. Então o que Jesus vai fazer aqui? O que Jesus vai fazer aqui? Somente aperfeiçoar. Porque Ele é a obra de Deus. Meu Deus. E do pó Eita, Deus. da terra. Ele fez o homem. Jesus apenas está replicando o que ele fez lá no começo. Meu Deus. Oh, glória a Deus. Porque quem começou? Eita, glória. Quem começou a boa obra? Eita, glória. Então, com lodo, colocou nos olhos do cego. E aqui está a chave. Meu Deus. Ele fez, se você puder, fala assim: fez lodo. Fez lodo. Isso, vamos melhorar, diga: fez lodo. Fez lodo. Aí tá. Com o lodo ele coloca nos olhos do cego. Olha aí. Simples, né? Imagina Jesus cuspindo no chão. Meu Deus. Primeiro que diante da cultura, quando um mestre, e aqui Jesus é chamado de rabi, mestre. Os discípulos não chegaram falando: Jesus, quem pecou? Eles disseram: mestre, quem pecou? Eles estão definindo Jesus como um mestre, como um doutor aqui. Então o que o cego está ouvindo? Tem um mestre diante de mim. Meu Jesus. E havia muitos doutores naquela época, só que nenhum doutor chegou perto do cego. Eita, Jesus. Oh, glória a Deus. Então o cego não está enxergando, mas ele está ouvindo. Peraí, nenhum doutor nunca chegou perto de mim. Por que tem um mestre agora aqui perto de mim? Que mestre é esse? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu sinto a graça dele aqui. Que mestre é esse? Se ninguém nunca chegou perto de mim, eu nunca ouvi ninguém fazer essa pergunta: quem pecou, quem não pecou. Nunca vi ninguém me defender aqui. Agora tem um mestre, primeiro, está perto de mim, está me defendendo, me justificando. Tem um mestre diante de mim. Aí aqui Paulo diz em Romanos 8, 32 e 33: quem tentará acusação contra o escolhido de Deus, se é Deus quem o justifica? Aí o cego está dizendo: peraí, tem um mestre me justificando aqui. Então o que ele fazer está bem feito. Só que para o mestre cuspir no chão, aí está a cultura. Quando um mestre, um rabi, um doutor cuspia próximo de um inferno, a primeira ação aqui era: ele está rejeitando. Então, para os judeus, eles já estavam dizendo, os discípulos estavam identificando: Jesus rejeitou aquele homem. Se Jesus, que é mestre, rejeitou, nós também vamos nos afastar. Porque no ato que o mestre rejeita, os discípulos também vão rejeitar. Só que quando Jesus cospe no chão, muitos se afastam e Jesus se aproxima. Aí quando Jesus se aproxima, ele pega e toca ainda. Aí quando Jesus toca nele, aí aqui está o ato da rejeição. Todo mundo se afasta, pastor. E aqui é diante da cultura. No ato da rejeição todos se afastam, porque o que Jesus tinha para falar não era para todos. Por isso ele cuspiu no chão, para todos se afastar. Porque tem hora que Jesus faz alguma coisa para a multidão chegar, mas tem momento que Jesus faz alguma ação para a multidão se afastar. Leonardo, não existe. Quer ver que é verdade? É só você ler João 11. A oração de Jesus antes de chamar Lázaro, João 11:40, aí Jesus está orando e dizendo: Pai, eu sei que o Senhor
sempre me ouve, mas eu fiz assim para que a multidão cresça que o Senhor me enviou. Então Jesus está aguardando o quarto dia para que a multidão viesse se aproximar. Mas em Lucas 5, quando Jesus entra no barco, ele não vai ficar com a multidão, ele vai se afastar para ficar só com Pedro. Porque tem momento que Jesus chama a multidão, mas tem hora que ele manda a multidão vazar. Oh, glória a Jesus. Porque o que ele tem para falar para aquele cego não é para a multidão, é só para ele. E o que Jesus disse para ele? Vai. Oh, glória a Jesus. Minha carne chega a tremer aqui. E é só o que está escrito. Jesus disse: vai. Vai para onde? Se o homem é cego e ainda com lodo nos olhos, mas ele tem uma palavra. E o que realiza o milagre não é o tanque, não é a água, não é a multidão, é a palavra. Oh, glória a Deus, e a obediência da palavra. Até porque Jesus não disse para ele: vai receber cura. Jesus só disse: vai e lava-te. Oh, Jesus, me ajuda. Vai, lava-te. Perdão, pastor. Vai e lava-te. A pergunta é: para onde ele já te mandou ir? Pastor Renato, Jesus só disse: vai. Aí lá vai o homem caminhando. E aqui está o mistério. Porque o homem é cego, nós lemos o texto, cego de nascença, rejeitado, mendigo, caluniado, porque tem alguém perguntando: quem foi que pecou? E agora, como se não bastasse, com o lodo nos olhos, rejeitado e andando na fase do lodo. E aqui, se eu fosse tematizar essa mensagem, eu colocaria o tema dessa mensagem: passando na fase do lodo com uma palavra. Na fase do lodo não tem amigo batendo no ombro dizendo vamos junto. Na fase do lodo é você sozinho com uma palavra: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Jeremias foi lançado naquele calabouço, e aquela cisterna em que Jeremias estava ali estava com lodo. Aleluia, não tinha ninguém, não tinha ninguém. Cadê os amigos? Cadê aqueles que ouviu as profecias de Jeremias? Não tinha. Cadê os judeus? Ninguém. Mas Deus já estava dando ordem para um etíope, dizendo assim: vai lá, 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 vai lá. Oh, glória a Deus, vai lá. Cadê os irmãos de José? Não tem mais ninguém aqui. Onde está ele? Está lá na cisterna, sozinho, na fase do lodo, mas ele tem uma palavra. E de onde vem a palavra? No sonho que Deus já tinha dado para ele. Porque, oh meu Deus, o caminho não define aquilo que Deus já determinou para mim no final. Alguém está olhando a fase que eu estou passando. A fase é de lodo, mas a fase que eu estou passando não vai definir o meu final. Porque a fase que eu passo hoje pode até ser fase de lodo, mas no final, no final, no final, no final, no final, haverá um novo resultado. É por isso que João, o patriarca, já mesmo disse: o começo pode parecer pequeno, inválido, mas no fim grandes coisas vocês verão. No começo a árvore pode parecer cortada, galho cortado, mas eu chego nas águas, vai crescer de novo, vai brotar de novo, vai fluir de novo, vai voltar de novo. Salmo 40 tenta vir sozinho no lodo, mas tem uma palavra, tem uma palavra, tem uma palavra. A fase do lodo ela vem, mas ela vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Só que recebe essa palavra, glória a Deus. Ora pra aquela churumicandaraia. Alguém está olhando você aí? Alguém está olhando você aí?